papo de impacto é com meu amigo Chico Estrela, amigo de infância, coroinha. A gente antes do padre da hóstia, ali naquela fila, eu e Chico Estrela estávamos ali, na época do padre Benedito. Então, o Papo de Impacto é um oferecimento do Instituto Ticronais de Pesquisas. E hoje, no Domingo Interessante, que almoçamos com Roberto, nosso grande repórter da cultura impactante, que hoje está dando uma força aí na cinegrafia, com a dona Osana, que é a esposa do Chico, com a Mara Maravilha. Estamos aqui no sítio, nesse Aras do Chico Estrelas. E a primeira pergunta que eu vou fazer nessa troca de ideia impactante no oferecimento do Instituto Ticronais de Pesquisas é para que Chico faça uma retrospectiva dessa vida de atleta. Porque nós vamos conversar com atleta, Chico Estrela, não é com político. Depois a gente vai chegar no político. Porque do atleta nós vamos chegar no político para que ele dê opinião sobre esses atletas de hoje. Principalmente sobre esses atletas milionários. Chico, faça uma retrospectiva do seu tempo de atleta. Eu já soube que você já pegou no gol, pegou muitas bolas, considerado um dos melhores goleiros aqui no futebol baiano. Você foi jogar até no Poções ali, até a gasolina do carro ele pagava. E se off ele me falou. Ele pegou no time do Poções profissional e até a gasolina do carro ele pagava. Isso sim é uma demonstração de ser atleta. Ele cuida do físico, da alma e da mente. Chico, faça uma retrospectiva aí pra Joyce. Ô Chico, primeiro eu gostaria de dizer da satisfação que eu estou tendo em recebê-lo aqui, né, no Centro Hípico. Você, o Roberto, a Mara, almoçamos juntos, me deram esse prazer de almoçar conosco. E falando do meu início de carreira, isso remonta lá do nosso Clube Social Conquista, né, na equipe dos Cobras, de Osvalmir, meu grande amigo Osvalmir Viana, o Mizinho, né? Depois dos Cobras eu fui para o Macicas, né? Acho que a maioria dos atletas da minha época, eles passaram pela mão do Mestre Sana e de Massinha, né? E daí, do Macicas, no futebol de campo, eu fui para o Juvenil do Serrano. Do Juvenil do Serrano, eu fiquei alguns anos e o saudoso Antônio Pena, lá da Catuense, ele me fez um convite para que eu fosse jogar, né, no Júnior lá da Catuense. E eu fui. E logo assim que cheguei, nos primeiros treinos, eu já fui levado para a equipe profissional da Catuense. E comecei lá como profissional. Minha primeira partida como profissional foi na equipe da Catuense, lá da cidade de Alagoinhas, onde tive o prazer de jogar e de dividir um quarto com meu amigo Bobô, com Sandro, com Zanata, com Vandique e com tantos outros atletas que depois foram até para a seleção brasileira, né? Dessa época, eu joguei um ano e pouco na Catuense e depois voltei para o Conquista, para o Serrano de Conquista, né? O Serrano, onde permaneci por longos anos, trilhei minha carreira de desportista na equipe do Serrano. Depois fui para a equipe do Poções, né? Joguei por 5 temporadas na minha querida Poções, cidade que eu amo de coração, cidade que eu tenho um carinho muito grande e que o seu povo também, o torcedor, o povo de Poções tem, sem sombra de dúvidas, um carinho muito grande com a minha pessoa, porque todas as vezes que eu chego lá, eu sou muito bem recebido, né? Então foi muito importante na minha história, na minha trajetória, como profissional de futebol, essa estada minha na cidade de Poções. A TV Impacto gostaria de saber agora da sua projeção, além dessa projeção esse espetáculo que você foi, essa defesa que você fez pelo esporte de conquista. E creio que você torce por esse esporte, é só para você dar uma palhinha
Você acha que tem condições de conquista, desenvolver? O que está precisando para que conquista chegue lá? Conquista nada, pá, e para morre na praia. Morre na praia. Hoje, por exemplo, nós estamos vendo 4 times da Bahia na Série D aí disputando, tendo um time aí despontando, ganhando todas. Eu me passando o nome, passo o nome, mas está invicto aí na Série D. Quer dizer, já com possibilidade de subir e conquista fora. Você como desportista, você como dirigente também, lógico, você foi dirigente, você dirigiu o Sport Vitória da Conquista. Você acha que tem condições de chegarmos, de almejarmos algo melhor? Tá faltando apoio, por exemplo, antes dos jogos agora, nesse ano, o estádio não tinha condição. Qual o apoio? Apoio empresarial, apoio político, da política municipal, apoio da política estadual. Dê sua opinião, desculpa gente, dê sua opinião a respeito dessa condição de esse esporte de conquista vai honrar esse nome, esses 2 nomes, Vitória da Conquista, porque só está perdendo até agora. Olha, a Vitória da Conquista, ela teve no passado um grande futebol profissional. A gente lembra daquela época de Piolho, Naldo, o Conquista, daquele Conquista antigo, né? Tantos craques, Jaimilton, tantos craques que surgiram aqui naquela época. E depois viemos, depois da fundação do Serrano, em 1979, viemos cambaleando, né, com o time de médio porte, né, chegando sempre, classificando sempre, mas nunca chegando em finais. E depois nós tivemos a criação do Vitória da Conquista, que é do presidente Aderlânio Amorim, que sem sombra de dúvidas foi um marco no profissional da nossa cidade. Nós temos um futebol profissional antes e depois do presidente Aderlânio Amorim, isso a gente tem que reconhecer. Apesar de ter sido dirigente esportivo, nós não tivemos talvez até as mesmas oportunidades ou talvez a mesma sapiência que o Aderlânio teve, e Aderlânio conseguiu construir uma equipe que efetivamente deu muitas alegrias ao povo da nossa cidade. Mas o futebol profissional ele é muito difícil de se fazer. Ele requer não só o apoio dos empresários, ele requer um apoio também do poder público municipal. E o poder público municipal ele tem muitos problemas em uma cidade como a nossa para resolver, para estar cuidando simplesmente de uma equipe de futebol profissional. Eu acredito que deveria ser uma aglutinação de todos os empresários da cidade em prol de uma equipe para que essa equipe pudesse crescer. Mas é muito difícil você conseguir uma coisa como essa, porque a gente sabe que tem divergências, não é? Tem muitas divergências, temos oposições, temos gente que queria formar outra equipe de futebol profissional, que não comunga, não é, com o pensamento dos dirigentes, e foi isso efetivamente que prejudicou o futebol profissional da nossa cidade. Você pode ter certeza. Agora, esse marco fica. E o Vitória da Conquista hoje, sem sombra de dúvidas, é uma grande equipe. É uma equipe que bem representa a nossa cidade, mas que infelizmente necessita de muitos recursos, e esses recursos são parcos. Recursos esses que a maioria, quem efetivamente sustenta uma equipe de futebol profissional hoje, que é a televisão. E a televisão, ela anuncia com quem dá mais audiência. E quem dá mais audiência é Bahia e Vitória. Então a maioria da verba, a grande parte da verba, vai para Bahia e Vitória. E sobra aquele pouquinho para as equipes do interior, que nós temos hoje uma equipe que vem se destacando, que é a equipe do Bahia de Feira, não é? Bahia de Feira, que tem um único empresário que banca aquilo tudo. O cara tem muito dinheiro, tem uma faculdade, uma universidade, ele usa aquilo para promover até a sua própria faculdade e vem desempenhando um bom papel, chegando até esse ano a ser vice-campeão baiano, né? Mas eu acredito que se todos se juntassem, se todos apoiassem em prol de uma única equipe, eu creio que o futebol profissional da nossa cidade, sem sombra de dúvidas, cresceria muito mais do que o que já está hoje. Eu não sei se é Leão ou Leoa, mas quem está no colo de Chico aqui, acho que aqui é Abigail. É Abigail. Filha de Leão, do Leão. Saudoso Leão. Ele tinha uma pretinha que ele amava, mas a pretinha desapareceu, foi pro céu. Ficou a Abigail. Ficou a Abigail agora. Filha de Leão. Filha de Leão. Veja bem, então vamos continuar nosso papo impactante.
E esse papo do esporte, Vitória da Conquista Amador, Chico, você tem uma condição realmente incrível de falar sobre a falta de apoio. Nós temos um estádio ridículo, jogado ao léu, que é o tal do Murilão. Eu não sei se Esma vai honrar o Murilão agora, porque ele convida o cara para ser assessor dele jurídico, né? O procurador jurídico. Agora chama o cara para ser o chefe de gabinete dele, mas o nome do cara tá jogado às traças com o estádio lá na zona oeste da cidade. Até comprovou aqui, a Abigail comprovou. Isso falou, que isso, seu S. Guzmão? Vamos lá? Olha, a gente não consegue entender basicamente o que existe na política. Nós temos um prefeito hoje na nossa cidade que, sem sombra de dúvidas, desses últimos prefeitos daqui, é o mais desportista. É um homem que jogou basquete, foi narrador de futebol, tem a sensibilidade do esporte e depois que senta naquela cadeira parece que você esquece tudo. A gente pega o exemplo do Dr. Murilo Marmore. Sem sombra de dúvidas, para mim, foi o maior prefeito que Conquista já teve, que eu conheci de todos os tempos, em termos de realização. A gente ouve sempre falar e pecar em relação ao servidor público, que teve muitos problemas na época do Dr. Murilo, mas em termos de realização, em termos de obras, em termos até de esgotamento sanitário no bairro Brasil, Murilo esgotou todo aquele bairro Brasil, foi sem sombra. Para mim, se você me perguntar quem foi o melhor prefeito de Conquista de todos os tempos, para mim eu lhe digo sem sombra de dúvidas que foi o Dr. Murilo Marmore. E nesse íntere, o prefeito Murilo Marmore, à época de muitas dificuldades, Chico, ele consegue construir um estádio de futebol, né, que é o Murilão, que valorizou muito a zona oeste da cidade. Não é? Um estádio que na sua inauguração, fantástico, bom, que tinha uma estrutura muito boa, que as equipes de futebol profissional poderiam até ter tomado para fazer aqueles jogos menores. E com o passar dos anos, depois da saída do Dr. Murilo, a gente vê esse estádio jogado às traças. E hoje o município, que arrecada muito mais, quer dizer, N vezes mais do que a época do Dr. Murilo Marmore, a gente sente que o município ele não tem condição de fazer uma reforma no estádio que foi construído. Quer dizer, eu não sei. Está servindo até para os drogados, para o covil de marginais, para as pessoas se esconderem. Verdade, a gente sente isso, a gente passa por lá, vê quem efetivamente usa o estádio. As pessoas do bairro comentam isso com a gente do Jornal Impacto, passa zap, Tico, então, esse Murilão tá abandonado, não é a polícia da gente. Então eu não consigo entender o porquê de a prefeitura não tomar aquele estádio, revitalizar e fazer ali um grande estádio para que possa ter várias escolinhas de futebol ou alguma coisa assim, para que possa até tirar mesmo essa criançada do mundo das drogas, porque... Das facções. Isso. Então a gente espera que até o final do governo nosso prefeito tenha assim essa sensibilidade. E caso não tenha condição, que eu não sei como anda as finanças da prefeitura, que ele poderia muito bem ceder incomodato aquele estádio ali ao próprio Sesc, para que o Sesc revitalizasse, usasse aquele estádio por um período de comodato aí, não sei quantos anos, e que voltasse aquele estádio, que fica ali lado a lado, né? E voltasse sim a efetivamente fazer o porquê ele foi feito, que é a prática do esporte, e que infelizmente hoje a gente não vê nada, a gente vê um estádio praticamente abandonado. Praticamente não, abandonado. Inclusive, Chico, essa entrevista nós estamos fazendo hoje, domingo. Hoje eu postei o papo do Zap Zap com o Murilo Marmore, né? Troquei uma ideia impactante, achei interessante ele fazendo uma retrospectiva, ele dizendo de coisas interessantes. Em off a gente batia um papo, eu falei, mas Murilo, veja bem, a política, claro que a política evoluiu, que não tem mais aquele paternalismo. Inaugura-se uma quadra ali no Iguá, por exemplo, na quarta-feira, o prefeito de Vitória da Conquista. Foi lá, inaugurou a quadra. Quarta-feira à noite, Roberto. Roberto Dias é o nosso companheiro aqui, impactante, parceiraço. Roberto, o cara inaugura a quadra, vai lá, inaugurei a quadra, o dinheiro e tal, aquela coisa. Inaugurou a quadra.
Poxa, não seria mais interessante? Hoje nós estávamos presentes lá, inaugurando essa quadra, botando na TV Impacto, com um torneio, chamando ali Veredinha, Iobim, as outras, aqueles distritos, como o pessoal não tem, né? Não tem muita atividade, não tem muita diversão, esse pessoal do interior, não seria mais interessante? Não está faltando assessoria, seu prefeito? O pessoal não está dependendo dessa força sua como radialista. É porque o senhor se acostumou a ficar por trás dos microfones. O senhor não se acostumou a ficar junto ao público para ver a felicidade do povo em ver a inauguração de uma obra pública construída com dinheiro público e sendo festejada com equipes de futebol, no amadorismo, todo mundo brincando e dá o troféu. Eu garanto que Falcão, meu amigo Falcão, ofereceria os troféus para o primeiro, segundo, terceiro e as medalhas. Ele doaria, ele presenciaria ali essa condição. Quer dizer, está faltando esse tipo de conjuntura, esse tipo de afeto com a comunidade nessa gestão Ezio Gusmão. Eu sei, eu compreendo, eu fui seu companheiro, eu sei que está atrás do microfone por 3 décadas, não é fácil chegar junto ao povo e ver o povão do lado. E às vezes tomar vaia, você fica com vergonha, mas quando a gente exerce um cargo público, a gente toma vaia quando a gente merece vaia. Chico, o que você acha dessa condição toda, dessa gestão? Você que foi sempre companheiro, como eu fui companheiro, 2 companheiros. Lembro pra cá no Maracanã, eu e Ezio Gusmão tava lá. Rádio Clube de Conquista, Tico Oliveira, eu, Ezio Gusmão de Bramont, lá entrevistando aqueles jogadores e transmitindo aquele Fla-Flu pela Rádio Clube de Vitória da Conquista. Foi interessante. Ezio é meu companheiro e nós estamos aqui fazendo essa entrevista para ajudá-lo. Ajudar a Vitória da Conquista. Porque nós somos conquistenses. E está faltando isso. E nesse papo entre eu e Murilo, a gente trocou essa ideia. E Murilo falou, poxa, Tico, acho que é por aí. Então, o que está faltando? Essas assessorias, prefeito, o senhor trouxe de fora. É só para assessorar, para tirar estacionamento. Para ver que os comerciantes vão ter que ganhar dinheiro daqui a 40 anos e tirar agora o pão da mesa nessa crise que está existindo. Chico Estrela. Olha, nós temos hoje um prefeito na nossa cidade que tem várias qualidades, né? É um bom amigo, é um bom pai, é um bom filho, é um bom irmão, é um homem sério, é um homem íntegro, é um homem honesto. Isso é inquestionável, ninguém vai jamais discutir isso em relação ao nosso prefeito. Mas é um prefeito humano. E por ser um prefeito humano, eu acredito que a vaidade do cargo falou mais alto. Hoje ele prefere muito mais andar com quem fala o que ele quer ouvir do que quem efetivamente fala o que ele precisa ouvir. E eu confesso que eu depositei uma esperança muito grande no Dr. Murilo Mármore em relação a falar o que ele precisa ouvir. Infelizmente, nesses 2 anos de governo, nós não vimos isso. Não é? O que acontece é que quando você ocupa um cargo como esse, um cargo, o maior cargo, o majoritário, um maior cargo da cidade, o ego fala mais alto. Não é? Se você analisar friamente a administração Ezio Gusmão, você vai ver uma administração razoável dentro do que efetivamente pode se fazer. Não é? Por a crise que enfrentamos, todos esses problemas nacionais que nós enfrentamos na própria política, a falta de recurso faz com que os gestores tenham essa dificuldade. E, por outro lado, a gente vê uma rejeição praticamente insuportável, batendo a casa dos quase 90% do prefeito. Como você mesmo disse, ele não pode ir para um lugar, qualquer lugar que ele vai ser vaiado, e a gente não consegue entender isso. Ou não consegue não, a gente consegue fazendo uma reflexão maior do que efetivamente acontece. Um prefeito de uma cidade, ele não está ali só para asfaltar ruas, pintar meio fio, reformar praças. Ele está ali também para tratar o seu povo.
que é quem efetivamente vota e opina. Então você precisa ouvir o povo. E isso eu acho que falta no governo municipal. Você vê um prefeito hoje que é rejeitado por quase todas as classes, se não todas as classes organizadas da cidade. Taxistas? Taxistas, médicos, empresários, vanzeiros, ambulantes, tudo em geral. Então a gente vê isso, eu acho que falta o diálogo. O que falta efetivamente nesse governo, para que esse governo pudesse dar certo, é o diálogo. E eu acredito que nesse tão pouco tempo que falta, eu acredito que não vai dar tempo, infelizmente. Só para pegar a deixa aqui, Robertão e Chico, assinaram uma intenção, um documento de intenção de um gasoduto. Eu mesmo, eu estava comemorando o aniversário de uma sobrinha minha e cheguei lá, tomei umas cervejinhas e cheguei nessa... Agradeço a Zé Maria pelo convite, Zé Maria Caires, muito obrigado. Muito obrigado ao presidente da Bahia Gás pela parte que me tocou naquele evento. Obrigado a todos que estavam ali, que me ouviram, porque eu fui ali pensando que era o gasoduto que viria para a Vitória da Conquista. Quando eu fui, eu tomei uma cerveja a mais, que eu vi que era caminhão de gás que vinha para aqui, que o gasoduto vai chegar em Brumado. Eu falei, essa cidade está com uma política desimpactante. Não tem políticos aqui nessa cidade que representa. Quando na época do projeto, por que não exigiu que esse gasoduto viesse para a Vitória da Conquista? E agora o deputado Fabrício, você não tem nada a ver, Zé Maria. O deputado Fabrício foi chorar o leite derramado e vem caminhão de gás. Ô Chico, você é uma pessoa que entende de finanças, eu não entendo. Você que trabalha com essa área financeira. Você não acha que esse gasoduto vindo de caminhão, o custo-benefício não vai atrapalhar tudo e não vai dar certo? Ou será que vem mesmo? Olha, eu quero aproveitar essa oportunidade e parabenizar um grande empresário da nossa cidade. Um empresário que não tem mandato, não é deputado, não é vereador, não é prefeito, mas que, se você for ver no geral, ele trabalha muito mais do que esse, que é o nosso querido José Maria Caires. O Zé Maria, ele tem esse poder de pensar, de ver, de visualizar mais à frente. E ele que mexe e tenta trazer tudo isso que Vitória da Conquista precisa. Se a gente analisar, Vitória da Conquista tem uma das gasolinas mais caras do país hoje. Isso se deve ao quê? Basicamente, todas as grandes cidades do Brasil hoje têm o gás natural veicular. E Vitória da Conquista não tem. Então não tem a concorrência de preço. Aí o José Maria, no intuito de melhorar essa situação na nossa cidade, ele busca de todas as maneiras fazer o trabalho de quem efetivamente deveria fazer, que são os nossos políticos. Política se faz com compromisso e representatividade. Nós não temos, Chico, hoje aqui na nossa cidade, absolutamente nenhum deputado eleito por essa terra, diretamente eleito por aqui. Todos foi por fora. Então o comprometimento e o compromisso deles são com as cidades circunvizinhas. E o que eles fazem? A gente não vê emenda basicamente desses deputados nenhuma para a Vitória da Conquista, mas vê para cidades circunvizinhas. Infelizmente, política, como eu disse, se faz com compromisso e representatividade. Nós não temos alguém para gritar e defender a nossa cidade. Nós não temos. Eleito exclusivamente por Vitória da Conquista. O último que tivemos foi exatamente o nosso prefeito de hoje, o Wesley Guzmão, que foi eleito única e exclusivamente com os votos da nossa cidade e que era até suplente, né? Depois foi numa jogada, assumiu o cargo. Mas é o que eu falo. O que o conquistense precisa efetivamente é aprender a votar. É dar valor àqueles que defendem os interesses de Vitória da Conquista, da nossa terra. O gás natural é mais um gerador de notícia, porque eu acredito que ser inviável você trazer gás para a nossa cidade por caminhão. E você não tem um gasoduto ligando, pelo menos o gasoduto de Jiquié até Vitória da Conquista. Então isso eu vejo como um engodo, como um gerador de notícias, não é? Porque política hoje vive-se muito de gerar notícias, então é basicamente isso. Vamos ver, hoje nós estamos em junho de 2019, Vamos ver que ano que vai chegar
esse gasoduto aqui em Vitória da Conquista, ou esse gás natural, para que possa até, inclusivamente, baratear o preço da nossa gasolina. Muito bem, Chico Estrela tá aí. Tomara que esse gasoduto, diz que vai ter um depósito do gás, né? Que eu vou trazer de caminhão. Tomara que não fique perto do DISEP ali. Porque o DISEP pega fogo nos carros, que os marginal rouba, que bota lá, que a polícia toma conta. Eu não sei se tem polícia lá. Agora deve ter bandido lá também, que pega fogo direto. Os carros vão com pneu, os carros vão com motor. Aí o Ministério Público não vai lá fiscalizar para ver se o carro está com pneu e com motor. Porque quando o Ministério Público pensa em fiscalizar, os carros pegam fogo. Então ali no DISEP deve ter bandido também. Eu costumo dizer, e estou criticando o tempo todo, e relatórios até de dentro dos próprios policiais civis de Vitória da Conquista, que nossa polícia enxuga muito gelo. Hoje a gente sabe quem morre na nossa cidade. Agora quem mata, ninguém sabe, porque o sistema investigativo é só para botar o dinheiro no bolso, os policiais que trabalham no sistema investigativo. Hoje nós temos facções, como dizem aí, e ninguém sabe quem é o nome das facções. Quer dizer, nós sabemos, quando a gente publica, a gente é ameaçado. Eles sabem e não vão atrás, não correm atrás, e só tem crianças morrendo, empresários morrendo. Eu só estou dando a minha, porque é uma troca de ideia impactante, eu posso dizer também. Chico, você é um amigo, você demonstrou que cresceu, aquele moleque que dava cangas no gol, né? Chico Estrela é um molecão, e BBB, aquele cara engraçado. Não, aquele cara cresceu, amadureceu, estamos aqui nesse áreas interessantes. Hoje Chico Estrela tem condições de te ajudar, que ele tem uma empresa que pode te emprestar uma grana ali, se você tiver a condição. Chico, hoje, a última pergunta que eu te faço. Você é um pensador político, você é um suplente da Câmara de Vereadores. Eu não sei porque você hoje não está na Câmara de Vereadores. Acho que Conquista, é por isso que Conquista vota mal mesmo, que os deputados estão aí, votados por fora, e não faz nada por Vitória da Conquista. Quando se pensa num gasoduto, cadê o gasoduto? Cadê o gasoduto, Zé? Cadê o gasoduto, Valdenor? Cadê o gasoduto, Fabrício? Você quer trazer caminhão de gás? Que isso? Não é por aí, não. Tem que ter política. Edmundo lá em Brumado foi vice-governador. Tem muito mais representatividade do que vocês. O gasoduto está chegando ali, pertinho. Não tem representatividade política. E deixa de votar nesses que não trouxeram o gasoduto para a Conquista. A Conquista tem que renovar para deputado também, e para prefeito e para tudo agora. Agora, e para vereador, principalmente para a Câmara de Vereadores. Chico, eu vou fazer uma pergunta, para encerrar essa troca de ideia impactante. Você tem essa condição, você opina, o Impacto está aqui hoje com você, porque o Impacto tem todos os blogs da cidade, mas quem tem opinião é o Impacto. Vocês que me desculpem, gente, mas pense em dar opinião também. Não fique de um lado só ou do outro lado, não fica só do lado do patrocínio. Faça por Vitória da Conquista, que é muito mais interessante, porque se você fizer por Vitória da Conquista, você vai fazer pelo futuro e pela sustentabilidade da paz das criancinhas. Chico, você como atleta profissional, você como um cara pensador, você vai poder me responder agora. Como é que você vê e interpreta essas denúncias de orgias, drogas, que vocês sabem que existe drogas, orgias e sexo via Atlântico, como nós fomos denunciados. Todas as crianças estão vendo aquelas denúncias de estupro do Cristiano Ronaldo, estupro do Neymar, e comprovadamente atletas internacionais que ganham bilhões de dólares, que poderiam, em vez de estar investindo dinheiro em prostituição, para depois apanhar na cara, investir em entidades de crianças carentes. Como é que você vê esses atletas colocando
a moral do Brasil, a moral do nosso futebol, à mercê de crianças felizes, de crianças que querem realmente ter uma camisa com o nome Neymar. Será que as crianças vão querer essa camisa de um tornozelo, que vocês sabem, e eu sei, de injeção fora da veia? Olha, o que efetivamente nós temos hoje no mundo futebolístico, principalmente no Brasil, não são atletas, são artistas. E na maioria, na sua grande maioria, são pessoas que saíram praticamente do zero, do nada. Pessoas de uma classe social mais baixa que subiram para uma classe alta, como que de repente, né, há 3, 4, 5 anos atrás não tinham nada e hoje tem milhões e milhões. Então isso mexe muito com a cabeça, muito mesmo. Então falta efetivamente a essas pessoas alguém que os oriente e que mostre que eles são exemplos para milhões e milhões de crianças que pretendem um dia ser da sua iguala. E efetivamente o que a gente vê hoje nesse mundo futebolístico, principalmente hoje nesse caso de Neymar, é a questão de drogas e prostituição, não é? Pessoas que poderiam sim estar aí dando o grande exemplo que infelizmente não tem nada a mostrar, só tem escândalos por cima de escândalos e isso só vem a prejudicar. Além de prejudicar o nosso esporte, prejudica o nosso nome e prejudica sim a todas aquelas crianças que se espelham nesses ídolos e que infelizmente não tem esse retorno. Chico Estrela, esse foi o Papo de Impacto. Como é o nome dela? Abigail. Abigail está aqui com a gente. Saiba que sua imagem é a nossa credibilidade.